Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um homem que lidou com a dúvida. Este homem, ele acompanhou Jesus em todo o seu ministério terreno. Ele viveu com Jesus, aprendeu dele e foi preparado para ser um dos futuros líderes da igreja. Tomé é o seu nome. Apesar de tudo isso que ele viveu junto ao Senhor Jesus, ele é um exemplo bíblico de uma pessoa, de alguém que duvida de tudo. Quero destacar nesta mensagem duas passagens desse homem, de Tomé, que mostra que mesmo presenciando tudo aquilo que o Senhor Jesus fez de perto, em loco, ele ainda vivia uma certa incredulidade em relação a Jesus, o Cristo. A primeira passagem foi durante a última ceia. Jesus estava explicando aos discípulos que ele tinha de morrer e voltar para o Pai, para poder preparar o caminho. Ele disse que eles, os discípulos, sabiam o caminho que ele iria tomar. Jesus disse a eles: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E Tomé, colocando em prática a sua dúvida, a sua talvez incredulidade, ele disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Então, Jesus disse uma frase que se torna um dos versículos mais importantes da Bíblia. Um dos textos que chama mais a atenção, um dos textos mais lidos, um dos textos mais falados, mas infelizmente um texto que muitos ainda deixam de praticá-lo. Foi quando Jesus disse com toda certeza no seu coração: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então foi essa a declaração que Jesus fez a Tomé quando Tomé falou que não sabia o caminho, que não conhecia o caminho. Então vejam bem aí, irmãos, uma dúvida que Tomé tinha e que Jesus esclareceu para ele. A segunda passagem foi alguns dias depois. A dúvida de Tomé se manifesta de maneira mais intensa quando os outros discípulos lhe contaram que tinha visto Jesus depois da sua morte. Tinha visto Jesus ressurreto. Tomé não se mostra muito disposto a aceitar a ressurreição de Cristo. Assim aconteceu. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Está aí, irmãos, uma dúvida de Tomé que todos conhecem, quando ele diz que só iria crer na ressurreição de Cristo se ele tocasse na mão de Cristo, se ele visse a marca dos cravos na mão do Senhor. Está aí outro momento da incredulidade, da dúvida deste apóstolo chamado Tomé. O que nós podemos tirar de aplicação para nós nessas duas passagens relacionadas a Tomé? Assim como Tomé, muitas pessoas duvidam antes de crer. Se a dúvida levar a perguntas e estas levarem a respostas aceitáveis e a pessoa vir a crer, então a dúvida foi boa para o propósito. No caso da dúvida de Tomé sobre a ressurreição de Jesus, Jesus não foi severo com Tomé. Veja o que Jesus disse: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. E esta atitude fez Tomé fazer uma das mais belas declarações na Bíblia. No versículo 28, ainda do capítulo 20 de João, Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Olha que maravilha, irmãos. Então,
a declaração de Tomé para Jesus: Senhor Deus, Senhor meu, Deus meu. Agora, se a dúvida constituir-se em uma teimosia e se tornar um estilo de vida, aí é preocupante. Há de se ter uma mudança de mente e atitude. No versículo 29 deste mesmo capítulo, Jesus disse: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Se você duvidar, não pare por aí. Permita que a sua dúvida aprofunde a sua fé. Temos todas as provas que precisamos na Bíblia Sagrada. Tudo aquilo que você tiver dúvida em relação à sua vida, em relação a Deus, em relação a Jesus, em relação à vida eterna, a palavra de Deus vai lhe ensinar. Então não fique na dúvida, busque explicações, busque aquilo que você precisa saber para que você tenha uma mudança de mente, para que você tenha uma mudança de atitude e, como Jesus disse, bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Romanos, no seu capítulo 1, versículo 17, diz: Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Coloque em prática esses versículos, estude a palavra de Deus, busque aprender das Escrituras Sagradas, toda a dúvida que você tiver relacionada à sua vida terrena, à sua vida espiritual, Jesus, Deus, Espírito Santo, a vida eterna, este livro sagrado, ele irá responder para você. Nós teremos a maior alegria de poder ajudá-lo nessa caminhada, de aprender verdadeiramente sobre a Escritura Sagrada e faça como Jesus falou lá no versículo que nós lemos agora há pouco: Porque me viste, Tomé, creste, mas bem-aventurado os que não viram e creram. Então a fé é isso, meus irmãos, não é nós primeiro ir lá e ver para depois crer. A fé verdadeira, que o justo viverá pela fé, como nós falamos agora há pouco. E também o versículo que nós lemos lá de Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas a prova das coisas que nós não vemos. Esta é a verdadeira fé. Não fique na dúvida, busque as respostas. Que Deus lhe abençoe, você e a sua família, no nome do Senhor Jesus.